Toda ciência tem a sua área específica. A estatística, né, assim como matemática, física, por si só ela cria a sua evolução, os seus modelos teóricos, criar novos modelos, mesmo que hoje você não enxergue que aquilo seja apto a resolver um problema da sociedade, mas no futuro pode ser. Hoje, sem pensar, você trabalhar sozinho em algo. A gente sempre trabalha em equipe. Nesse pouco tempo que eu comecei a trabalhar em pesquisa, principalmente a partir de 2010, tive a oportunidade, né, de, junto com meus orientadores, descobrir um tema que é trabalhar com distribuições para dados assimétricos. E aí então a gente criou uma classe de distribuições de probabilidade para modelar fenômenos que têm assimetria e cauda pesada, né? O que são caudas pesadas, né? São fenômenos que ocorrem, por exemplo, observações extremas. Por exemplo, precipitação de chuva, comportamento do mercado financeiro, entre outros fenômenos. E geralmente os modelos estatísticos, eles são postulados com duas componentes. Uma que é sistemática, que envolve uma função, e uma outra parte que são os erros aleatórios, que permite você trabalhar uma flexibilização da proposta da sistemática, né, que são os ruídos, que a estatística trabalha com aleatoriedade. Então você tem uma parte sistemática que vai moldar o fenômeno e a componente aleatória que vai flexibilizar de tal forma que vai englobar observações extremas com caudas pesadas ou com assimetria. Por exemplo, se você pensar na média da renda per capita no Brasil, ela é muito assimétrica. A mediana está concentrada no valor abaixo da média. E tem alguns salários, né, poucas pessoas ganhando muito, e aí puxam a média. Então, se você trabalhar com modelos supondo essa normalidade, você vai errar seu alvo. Então a gente vai trabalhar com um modelo específico para aquele problema. E a partir daí eu vou procurar um conjunto de dados reais, às vezes não tão atuais, ou que foram modelados com um modelo um pouco mais simples, né? Então a gente procura trabalhar novamente, né, nesses dados reais, utilizando nossos modelos que são mais robustos. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que hoje parece um pouco teórico, amanhã vai ser totalmente aplicável. Você trabalhar com novos desenvolvimentos de modelos estatísticos, de propriedades inferenciais estatísticas, de novas distribuições de probabilidade, né, é o que nos faz mover a roda, né, da ciência, para cada vez mais você criar melhores, vamos dizer, ferramentas para trabalhar com os dados que são apresentados para a gente hoje. Uma coisa é você ter dados, outra coisa é você extrair informações desses dados. Na era do Big Data, nós vamos ter que repensar uma parte da estatística. Ela por si só, sem aplicação. A estatística foi feita para trabalhar com um pequeno número de observações e hoje é exatamente o contrário. Observações é o que mais nós temos, na casa de milhões, de bilhões. E os modelos estatísticos, eles não foram feitos exatamente para trabalhar com essa enormidade de dados. Então, uma coisa que está em voga na estatística hoje, né, é reavaliar os modelos para dar uma resposta em tempo hábil para essa montanha de dados e de informações, né? Porque não adianta você pensar em trabalhar estatística se você não tiver uma base por trás. Não pode se pensar que é uma matemática aplicada, porque nós temos a nossa própria metodologia. Nós conseguimos trabalhar com a incerteza e conseguimos dar uma margem de probabilidade, por exemplo, para que eventos ocorram ou não ocorram. Então, ou seja, você tem que estar sempre pensando na teoria para você implementar a estatística. Não adianta ir para um computador, né, e pegar um resultado de um dado, porque se você não tiver a teoria, você pode estar falando algo equivocado. E a estatística está presente, né, em quase todas as ciências. Por exemplo, existe uma forte área da estatística no direito, que é chamada de jurimetria. Tem um país da Europa que já está implementando isso, que é você pegar processos similares e ver qual foi a decisão do juiz. Existe uma certa variabilidade nas decisões tomadas pelo juiz, tá? Mas qual que é o padrão? Então, ou seja, a estatística ela pode ser aplicada em praticamente qualquer área de conhecimento, mas tem que ter um fundamento teórico, né, embasado, para não se cometer erros na avaliação de dados, que é uma coisa muito corriqueira, né? Então, ou seja, se você não tiver os pressupostos estatísticos bem fundamentados, dificilmente você vai conseguir analisar corretamente dados vindo, né, de qualquer experimento. E isso pode levar a conclusões errôneas. A beleza da estatística é que a gente pode simular do nosso modelo através da aleatoriedade. Por exemplo, às vezes num artigo a gente faz 1000, 5000
reamostragens e em cada amostra você vai, através do seu algoritmo que você propôs no seu modelo, você vai estimar os parâmetros da componente sistemática, né? E aí, se as nossas contas estiverem certas, essas reamostragens, né, elas vão mostrar para a gente que tudo está funcionando de acordo com o que nós conseguimos alcançar nos resultados teóricos. A gente propõe modelos para explicar certos fenômenos e cada vez mais é exigido da gente que a gente tente provar que esse modelo é importante, né? E para isso você tem que fazer diversos estudos de simulação que envolvem centenas, milhares de replicações, né? Reconfigurando diversas características do modelo, tamanho de amostra, formato dos parâmetros, comparação com outros modelos, enfim, uma grande gama de estudos de simulação para mostrar que nosso modelo é importante. E para isso a gente está sempre precisando de melhores recursos computacionais. Essa é uma parte. A outra parte, realmente, para trabalhar com essa grande quantidade de dados, para você ler arquivos aí contendo milhões e bilhões de linhas, você precisa de computadores, né, que aguentem essa carga de trabalho. Então a estatística hoje, ela realmente é impulsionada, né, por essa grande demanda de trabalhar com ou grandes bases de dados ou estudos de simulação de grande porte. E aí a parte da computação, ela nos ajuda muito a dar respostas mais rápidas, né? O que antes eu demorava às vezes meses para fazer, hoje eu faço em dias. O nosso trabalho, ele não para, né? As pessoas falam, suas aulas acabaram, né? Mas a aula é só uma pequena parte do meu trabalho, né? Tem pesquisador que diga que ele não trabalha nas férias. Isso é impossível, porque ou você está terminando um artigo, ou você está revisando um artigo, e isso não para, né? Obviamente você diminui o ritmo nas férias, né? Porque todo mundo merece. Mas o nosso trabalho, ele é incessante. Eu acho que todo grande cientista, por exemplo, sonha em publicar nas melhores revistas. A satisfação de ter um trabalho publicado é muito grande. Quando é numa revista top de linha, meu Deus, é muito, muito gratificante. E também, aliado a essa parte de reconhecimento do seu trabalho, também é muito gratificante quando você tem a possibilidade de resolver um problema que está aí na sociedade e você consegue ajudar nisso, né? Isso é muito gratificante. Então, acho que o que move o pesquisador é isto, trabalhar e ter seu trabalho reconhecido, né? Mas também ajudar a sociedade a resolver os seus problemas.